Então eu acho que a gente tem que ter humildade para saber que são linhas teológicas. Existem outras e ninguém garante que a minha é a certa. Né? Eu não sei, às vezes eu tô errado. Pô. Tu tá falando um troço que é incomum. Tu é um sacerdote. Sou. Né? Que tá me dizendo que, putz, cara, estudei isso aqui, eu acredito nisso daqui, mas existem tantos jeitos de olhar, inclusive da minha galera, que, putz... Às vezes eu tô errado. E a ideia de compreender o que Deus está dizendo não é um pouco difícil, pretensiosa? Tu entender, tipo, caraca, agora eu entendi o que tá aqui na Bíblia para valer. Ou agora entendi o plano de Deus. Entendi. Não Você é um acha pouco que o cara tá se achando muito? Tu não acha? Porque assim, cara... Não, mas quem te dá um entendimento é Deus. Mas entendeu? Você entendeu ou tu só aceitou? Não, Deus te deu esse entendimento. Ele te permitiu você... Vou dar um exemplo, né? Em Mateus 16, Jesus chega para os discípulos ali e fala: quem vocês acham que é o Messias? Aí eles falam assim: dizem que foi Elias, né? Ou então João Batista, ou então algum dos profetas. Aí Jesus falou: não estou perguntando o que o povo diz, eu quero saber a opinião de vocês. Aí Pedro fala: você que é o Messias, pô. Você que é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro não entendeu que Jesus era o Messias porque ele ligou os pontos, montou o quebra-cabeça. Foi Deus que decidiu revelar para ele isso. Entendeu? Então é um download que o cara faz. Dá para ligar os pontos em algumas coisas? Por exemplo, Dá, vamos lá. A vida é complexa. Porra. A maneira como a gente lida com ela, os seres humanos são complicados. Demais, né? Então, para eu estar conversando contigo, a gente deixa de lado um monte de coisa sobre nós mesmos. Total. Para trocar uma ideia. Muito. Os nossos problemas. Se a galera entendesse os dispositivos mentais para você ter uma conversa, é algo extremamente complexo. Exato. Então, e eu enxergo a vida de um jeito, você de outro, claro. Ele de outro, o cara que tá ouvindo aqui. Não, eu enxergo a vida de formas diferentes dependendo do meu humor. Ainda tem isso? Não é? Ainda tem isso. Você olha pro teu filho, pô, que criança linda. Aí a mulher quebra a casa toda e fala: eu vou arrebentar. Então você muda, né? E aí, a gente se... Por exemplo, eu muitas vezes eu me pego pensando o que a gente tá fazendo aqui e tentando ligar esses pontos aí, né? E aí eu vou chegando a umas conclusões que elas não são... Sabe aquela conclusão que tu não tem tanta certeza? Assim? Mas tu só foi viajando e chegou ali, tu começa a tentar conversar com o Daniel Lopes para testar essas coisas, né? Que privilégio. Então, por exemplo, cara, eu tenho quando... Você vai chamar de entregar nas mãos de Deus, o que eu vou dizer, tá? Que cara, então eu não vou chamar só de raiva. Ó. Psicologia reversa. Você vai chamar, não vou. Só porque falou que vai, não vou. Mas, fala aí que eu fiquei curioso. Porque, eu entendi que tem uma porrada de coisa na minha vida que eu corri muito atrás delas. Isso. E eu fiz de tudo para elas acontecerem com toda a força que eu tinha. Entendi. E no fim não foi tão legal assim. Tá. Por outro lado, tem um monte de coisa na minha vida que eu fiz tudo que eu podia, porém aceitando algum nível de, cara, tá legal, isso daqui eu vou fazer o melhor que eu queria, mas tá bom. Não é bem isso. Que você não entregou 100%, é isso? É o contrário. Dessa vez eu tô entregando pra possibilidade do caos. Entendeu? Sei. Tô aceitando o caos. Porque assim, eu tô entendendo que a maioria das coisas que eu fiz com a ilusão do controle... Sei. É como se fosse um pedido errado pra um gênio. Isso, sabe? Isso. Já quando... E eu não tô falando nenhum controle, tá? Eu tô falando, putz, eu queria que o Flow tivesse sucesso. Eu vou trabalhar o máximo possível pra isso acontecer. Sim. Mas, não vou morrer se alguma coisa não acontecer exatamente como eu queria ou no tempo. Porque eu já pensei assim. E foi isso que mudou nos últimos tempos. Tem que acontecer assim, se não acontecer, é derrota. É derrota. É derrota. É quando eu tô tentando controlar menos o caos. Acerta mais. Que eu acerto. É isso aí. E isso é um pouco ligar os pontos pra mim. Entendeu? Eu parei, peraí, cara, eu vou... Que nem eu tô quero alguma coisa. Isso. Minha mulher sabe, tem um exemplo. De 1 ano atrás eu mostrei pra ela um carro. Falei, caralho, queria muito esse carro aqui. Aí ela, vende teu... Cara, muito específico. Um carro com uma cor específica. De uma linha específica, muito específica. E aí, aí ela falou assim, cara, vende teus carros aí que de repente... E eu fiquei namorando esse carro um tempão.
Estudando ali. Mais ou menos, que assim, sabe, tu não vai saber, mas você que tá ouvindo a gente aí, tu tá no Tinder, mas tu não tá. Tu tá no Tinder, tu dá um match, troca uma ideia, mas tu não vai muito fundo, tu não se propõe a ir lá visitar ninguém, nada. Eu tava assim com o carro. Era só uma paquerazinha. Uma paquerazinha, eu tava assim com o carro. Flerte. É que um dia um cara aí deixou o carro aqui na porta daqui e eu não tive muito o que fazer. Entendeu? Então, eu queria... Parecia por o acaso, né? Mais ou menos, porque é um amigo, é o Tecar. Ele deixou o carro aqui. Entendi. E pra mim... Mas ele já sabia que você queria esse carro? Não. Não, né? Tá. Ele sabia que eu queria uma Mercedes. Quando ele falou pra mim que era vermelha, ele falou, puto, o cara não vai querer porque é vermelha. E era exatamente aquilo que eu queria. Entendi. Entendeu? Entendi. E o que eu tô dizendo é que eu tava preparado pra ter esse carro. Sei. Eu consigo pagar isso. Eu vejo como um presente. Eu tava preparado. Entendi. Então eu posso pagar, eu consigo... as coisas na hora certa. E que se eu tivesse, talvez, corrido atrás pra conseguir esse carro 1 ano atrás... Sim. Você teria queimado patrimônio. Alguma coisa eu teria feito de merda. Entendeu? Mas é isso, pô. É a sensação que eu tô tendo. Isso é um pouco... Isso fui eu prestando atenção e ligando os pontos. Tu acha que Deus tá no ligar os pontos também? Ou ele vem e te revela um bagulho? Não, é muito sutil. Às vezes ele fala... Eu nem sei se eu tô certo, tá? Esse é o jeito que eu tô enxergando cara, agora. Às vezes é assim, olha pra direita, entendeu? É aquilo ali. Se você não tivesse virado a cabeça, sua vida ia ser outra coisa. Isso que você tá falando me lembra uma história, né? Eu não sei se é o Arthur C. Clarke, que ele dizia assim, todas as histórias possíveis de um ser humano estão na Bíblia. Eu acho interessante essa ideia. Tipo, qualquer pessoa que lê a Bíblia vai encontrar a sua história ali. Como se fosse um algoritmo, né? Um holograma para todas as histórias. Então, assim, o que você está falando lembra em muitos pontos a história de Moisés. Moisés é um cara que esperava-se um salvador, como se fosse um Jesus, mas ali era salvada a escravidão no Egito. Então o povo estava ali, 400 anos de escravo, pedindo ali a Deus uma misericórdia, manda alguém para nos ajudar. E aí o faraó fica sabendo que, através dos seus bruxos lá, que chegou a época de nascer esse salvador. Através da astrologia eles conseguem descobrir as épocas que desce um avatar, né? Que o programador manda um Neozinho. Mas manda um boss junto também, né? Sempre desce um de cada, né? Igual o Exterminador Futuro, né? Eles mandam do mal, do bem, vem pra bater de frente. Então, cara, ele sabia que era mais ou menos o lugar. O cara que vai me destronar nasceu nesse lugar. E nesse período de 2 anos, que foi quando teve esse eclipse, não sei o quê. Então ele fala, vamos matar todas as crianças de 2 anos nessa região aqui. Aí a mãe de Moisés, tentando esconder o garoto, imagina o moleque chorando, ela, cala a boca, você vai morrer. Mas pô, eu tô com fome, fica quieto. Entendeu? Aí ela não aguentou mais, botou o moleque na jangadinha e jogou no rio. E foi acompanhando, falando, cara, e agora? Aí tá a filha do faraó lá, com as servas dela, chega esse neném boiando, ela fala, vou adotar. Ou seja, olha que maluquice. O faraó tá querendo matar o moleque. O moleque, ele mesmo criou o moleque. Se ele tivesse deixado quieto, provavelmente nada teria rolado. Ele queria fugir de uma vontade de Deus, ou de uma sentença. E ao tentar fugir, que ele se ferrou. Por quê? O garoto, imagina o aborrecimento que o faraó arrumou para si mesmo, quando ele mandou matar todas as crianças de até 2 anos. Ele falou, pô, isso aqui vai me custar muito a minha reputação, a estabilidade do meu império, né? Mas vou fazer. Aí o garotinho vem boiando, a filha dele pega e ele banca o moleque. Ele cria o moleque. Dentro da casa dele. Ele achando que ele era o espertão, que ia vencer Deus, ele mesmo que deu comida, a educação. A filha dele que ficava de madrugada com o moleque chorando. Entendeu? Você vê que Deus ele também tem um senso de humor. Porque isso é um senso de humor terrível, né? Não? Vou botar dentro da tua casa o cara que você queria matar e você que vai bancar. Aí o que acontece? Moisés, cara, ele começa a entender, não sei se pelo tipo físico ou se a galera explicou, porque a mãe de Moisés virou que meio que babá contratada para cuidar dele, ele sentiu que ele não era egípcio, que ele era adotado. E aí ele começou a ver que ele era
ele começou a sentir, eu acho que um cara assim meio vira-casaca, meio traidor, né? Que ele fala, pô, eu sou judeu, tô aqui no palácio cheio de regalia, e o meu povo tá ali só levando chibatada nas costas, mas vou fazer alguma coisa, vou fazer do meu jeito. Ele tinha esse negócio, você é o salvador, então eu vou salvar do meu jeito. E aí ele tá vendo o egípcio dando chibatada no cara, batendo no judeu. Aí ele falou, irmão, dá pra tratar melhor não os outros não? Aí ele falou, ó, vai lá jogar seu PlayStationzinho, seu Playboy, fica enchendo não. Ele falou, meu irmão, olha o que você fala comigo, hein, rapaz. Imagina um moleque no palácio, não fazia nada, né? Ficar só treinando jiu-jitsu, né? Devia ser faixa preta todas as artes marciais. Inclusive em balé. Balé, a sapatilha venenosa. E aí matou o cara. Escondeu o corpo. Falou, minha parada é essa, meu irmão. Eu sou sniper. Eu vou de um em um matando os caras, eu liberto o povo, né? E aí, ele falou, vou pro próximo. Esse assassinato Deus tolera? Cara, ele pagou o preço por causa disso. Tá bom. Eu acho que até tolerou, mas não foi uma coisa certa. Por quê? Ele pagou com 40 anos de exílio. Saiu caro isso aí, né? Porque quando ele foi tentar ajudar o outro judeu, o cara falou, o capataz falou, você vai me matar igual você matou outro cara? Ele falou, ih, casa caiu, mano, os caras descobriram. Aí ele foge. Então ele ficou 40 anos no Egito tentando fazer do jeito dele. E achando que ele que era o cara, achando que ele era alguém. Eu sou o Salvador. Então ele fica 40 anos no deserto, cuidando de ovelha. Aí você fala, coisa triste, né? Um cara que nasceu para ser rei tá cuidando de ovelha. Muitas vezes a gente vê isso, né? A gente fala, pô, esse moleque aqui tem potencial para explodir, tá aqui fazendo um serviço muito aquém do que ele podia estar fazendo, né? Mas era necessário, cara. Porque ele ficou 40 anos no Egito achando que era alguém e ele precisou ficar 40 anos no deserto para descobrir que ele não era ninguém. Só que aí o cara foi do 8 ao 80, meu irmão. O cara saiu do Egito se achando o bonzão, depois de 40 anos ele estava se achando o lixo. E também não era isso que Deus queria. E aí ele tem aquele encontro na sarça, né? Que é uma árvore pegando fogo, mas a árvore não queima. E ele ficou olhando aquela parada, falando, pô, muito estranho isso, né? Imaginando. Aí a árvore fala com ele, Moisés. Ele, caraca, meu irmão, deve ser o sol, né? Na cabeça aqui, né? Moisés tira... Que árvore é essa que tava pegando fogo aí, meu irmão? Que isso? Tira a sua sandália porque é lugar santo. Aí ele, pô, a árvore falando é melhor obedecer, né? Se ela fala, ela pode machucar também a gente. Aí ele tira e aí Deus começa a falar pra ele, aí, vamos resolver aquela bagaça lá agora? Aí ele, qual bagaça? Ué, você não era o bonzão, o libertador? Vamos lá libertar, pô. Aí ele, eu? Sem condições, meu. Mas sem condições por quê? Não, pô, sou gago. Aí falou, não tem problema, não, arrumo um porta-voz pra você. Não, mas eu não posso. Quem sou eu pra fazer isso? Deus falou, então, você não é ninguém, mas eu sou. E Deus fala, meu nome é eu sou, porque eu sou. Você não é, mas eu sou. E eu contigo a gente vai arrasar, meu irmão. Aí ele fala, não sei não, hein, tomei na dúvida. Aí Deus fala, bota a mão aí na roupa, pra dentro. Aí tira, ficou leprosa. Ele, que isso aqui? Não, bota de novo, aí ficou boa. Aí ele, caramba, esse cara tem uns macetes aí. Tá vendo teu cajado? Joga no chão, virou uma cobra. Aí ele agora pega pelo rabo, aí virou o cajado de novo. Aí Deus falou, quando você chegar lá, você vai mandar esse sambará lá pra mostrar que tá comigo. Aí acho que ele começou a crescer, né? Pô, fazendo esses ilusionismos aqui, eu vou tirar onda, imagina um ingressinho maneiro ali. Pegar uma mulher. Fileira da frente ali, cobrando mais caro, meet and greet, né? Tirar as fotinhas. Agora eu vou, Deus, vambora. Aí ele chega lá no Egito, começa a dar uns sambários, e os malucos dão uns sambários também. Fazendo mais ou menos a mesma coisa, inclusive, né? Cara, isso aí é mole, isso aí eu aprendi, eu tinha 8 anos, jogou a parada, virou uma cobra, pegou de novo. Aí ele, pô, Deus, você não tinha me falado essas paradas que os malucos... Também sabe. Você trabalha com esses caras também ou são os inimigos? Então, cara, esse cara, quando ele quis fazer do jeito dele, deu tudo errado. Ele teve que ficar parado 40 anos para descobrir que não era ninguém. E depois que ele entendeu que ele não era ninguém, ele ficou mais 40 anos aprendendo que Deus que era tudo. E essa jornada do cara, ele tinha que passar por aquilo, meu irmão. Até o momento que ele entendeu que não era ele, era Deus. Então, cara, a nossa história toda é isso, né, cara? A gente fala, isso aqui vai dar certo. Aí você vai, só cabeçada. Aí na hora que você fala, desista, Deus fala, agora sim. Você fala, eu não posso. Ele fala, finalmente.